Você sabia que em 2009 foi criada uma vinícola na Argentina e essa mesma vinícola produziu um vinho que ficou muito famoso aqui no Brasil? Sim, muitas pessoas tomaram esse vinho, tomam esse vinho, compram esse vinho até hoje para poder tomá-lo. Ele é um vinho muito saboroso, podendo encontrar em algumas variedades de uvas que são muito plantadas na região de Mendonça, mais precisamente na região de Luján de Cuyo. E esse vinho tem uma história por detrás do rótulo, não é apenas um vinho, não se trata-se apenas de um produto feito de uma uva. Não, esse vinho tem uma história, tanto a sua vinícola quanto o seu vinho. Fica comigo até o final do vídeo que você vai aprender tudo sobre o vinho chamado de Cordeiro com Pierre de Lobo. Vem comigo. Muito bem, senhoras e senhores, então sejam muito bem-vindos para o nosso vídeo de hoje, que hoje nós falaremos sobre ele, sobre o vinho Cordeiro com Pierre de Lobo, que eu havia mencionado. Ele é um vinho que ele é muito apreciado aqui no Brasil. Esse vinho ele chegou aqui nas prateleiras do mercado com um rótulo, com um desenho bem curioso, com algumas coisas que chamam a atenção, né, no desenho, no rótulo, que parece que ele foi feito à mão. Esse rótulo, que é muito interessante isso, né, demonstra uma certa preocupação do produtor com a apresentação do vinho em si, né? Então, para podermos inicialmente falar do vinho, vamos falar um pouquinho sobre a região de onde ele é produzido. Esse vinho, senhoras e senhores, ele vem da Argentina, que a Argentina que é um país produtor que pertence ao novo mundo, né, na produção de vinhos, e a Argentina ela é subdividida em quatro regiões, né, quatro grandes regiões. Dentro dela está a região norte, onde possui algumas regiões ali, como Salta, por exemplo, como Tucumã, né, algumas regiões vinícolas ali da região norte. A região logo abaixo, que tem a letra C, representa Luján de Cuyo, ou somente Cuyo, que é essa região vinícola com rosa um pouco mais clarinho. Logo abaixo, seguindo com a letra A, nós temos a região do Atlântico, que compõe das cidades de Buenos Aires e a região chamada La Pampa, que é uma região produtora, mas não existe muitos vinhos aqui no Brasil ainda, devido à sua pequena produção, ou até mesmo à sua comercialização e consumo no país. E por fim, lá embaixo na região sul, bem ao sul da Argentina, nós temos a região da Patagônia. Fato curioso, a região da Patagônia ela tem um clima muito similar ao da Europa. Então, ali se você for optar em pegar os vinhos tintos ou vinhos brancos, eu sugiro vocês escolherem vinhos tintos da uva Pinot Noir ou os brancos da uva Chardonnay. Por quê? Porque como ele tem um clima muito parecido com a Europa, você vai encontrar tanto a acidez da Pinot Noir quanto a refrescância da Chardonnay muito similar aos vinhos europeus. E eles têm, claro, também tem um custo-benefício muito mais acessível. Então eles são vinhos que você consegue apreciar até 4 ou 5 garrafas no jantar, né, sem ter que ter um investimento muito alto ali. Né? Então essas são as divisões da Argentina. E hoje, né, para poder falarmos do vinho Cordeiro com Pierre de Lobo, nós vamos explicar sobre a região de Cuyo, que é aquela região ali que está na parte central, essa com a letra C, né, que é de cima para baixo a segunda. Essa região, ela por ter a região de Mendonça, Luján de Cuyo, La Rioja, San Juan e dentre outras regiões dentro dessa mesma macro-região, isso acontece que Luján de Cuyo representa em torno de 80% de toda a produção do vinho argentino. Né? Se você for pegar uma somatória, se você for pegar um número de produção de todos os vinhos, a região de Cuyo é onde tem a maior produção. Um outro fato curioso sobre essa região, como ela está, como grande parte dos vinhedos, né, na verdade, estão próximos à Cordilheira dos Andes, então você sempre terá vinhos tintos com um melhor corpo, com uma acidez, com um tanino um pouco mais presente, vinhos mais corpulentos, porém também muito equilibrados, e vinhos brancos mais frescos, com uma boa acidez, em alguns casos até com uma mineralidade mais presente em paladar. E falando um pouquinho do Cordeiro com Pele do Lobo, vamos explicar um pouco sobre a vinícola em si. A vinícola que produz o vinho, ela também tem uma história, assim como o Cordeiro com Pele do Lobo é um trocadilho, a vinícola também, o nome dela chamada de Mosquita Muerta, tem uma história por detrás. Ela foi fundada em 2009, né, por José Milan, e o nome Mosquita Muerta é um dito, um trocadilho popular para se referir quando uma empresa, quando alguém, quando algo ou alguma pessoa não apresenta ou não aparenta um comportamento para ter um grande sucesso. Como, por exemplo, você vai olhar, digamos, uma pessoa que está trabalhando ali, e você fala, poxa, aquela pessoa ali não tem
não parece que ele vai ter sucesso na vida, não sei, não parece que ele vai ter um grande feito. Enquanto, na verdade, essa pessoa às vezes esconde até um grande poder dentro dela, né? Mas ela só está revelando para você aquilo que você quer ver, né? É mais ou menos essa ideia do mosquita muerta. Ao contrário da palavra cordeiro com piel de lobo, o mosquita muerta, ele é uma expressão que a pessoa olha e no caso, te descreve como sendo mosquita muerta. Já o cordeiro com piel de lobo, ele já é o significado por detrás. Como assim? Aqui nesse rótulo, por exemplo, nós vemos aqui que tem dois cordeiros, né, um de frente para o outro, e um deles segura um lobo, né, segura uma pele de lobo, literalmente cordeiro com piel de lobo. E aí fica a curiosidade o que realmente isso significa. Esse trocadilho cordeiro com piel de lobo, ele quer dizer o seguinte: é uma expressão, né, que tem um simbolismo, que tem uma ambiguidade ali por detrás, e que, basicamente, seguindo no texto, ele representa da seguinte maneira: é alguém, alguma coisa, alguma pessoa que apresenta uma certa suavidade, pode até parecer ou soar inofensivo, que nesse caso do vinho é o cordeiro, mas ele esconde uma força do poder interior inesperado, que nesse caso o lobo, por isso um cordeiro com pele de lobo, que demonstra ser uma coisa quando na verdade é outra. O que é basicamente a ideia que o produtor resolveu dar ao vinho. Mesmo sendo o primeiro vinho da vinícola, mesmo sendo um vinho de, entre aspas, um vinho de entrada, ele é um vinho que ele esconde dentro dele um corpo muito presente, ele tem uma acidez bem equilibrada, ele é um vinho que não é, mesmo ele sendo um vinho de entrada, não tendo um grande tempo de passagem em madeira, esse vinho ele apresenta, na verdade, um equilíbrio entre acidez, tanino, ele não é um vinho que apresenta um teor alcoólico muito alto, é um vinho super agradável de tomar, e, como as pessoas costumam dizer, por ser o primeiro vinho da vinícola, acham que é um vinho ruim, e não é, ele é um vinho fabuloso. Aqui no Brasil, nós conseguimos encontrar as seguintes variedades, que são as mais tomadas e as mais consumidas, que é da uva tinta Bonarda, que é muito plantada na região. Aí tem a Cabernet Sauvignon, que é uma das uvas, que é a uva tinta mais famosa no mundo dos tintos, né? Que é basicamente a mãe das uvas. Na sequência vem a Malbec, que é uma uva de origem francesa, né? Que ela foi descoberta na região de Cahors, França, mas ela se adaptou muito bem na região de Mendonça. E a branca, Chardonnay. Então, se você for aí no mercado próximo da sua casa, em alguma adega, possivelmente você vai encontrar esse vinho, né? O Cordeiro com Pé de Lobo, em uma dessas variedades, se não todas dessas variedades, pelo fato das uvas serem mais conhecidas aqui no país. E se você por algum acaso for pegar esse vinho para levar para casa, para você poder tomar com seus amigos, família ou no jantar, enfim, boas dicas de harmonizações para poder acompanhar esse vinho seria carnes vermelhas em geral, né? Evite carnes muito apimentadas porque pode acabar atrapalhando, né, o paladar do vinho. Massas, né, podendo ser um ravioli, podendo ser fettuccine, um espaguete, alguma coisa assim do gênero, com molho de tomate e queijo, porque o molho de tomate ele tem um bom corpo, ele tem uma acidez, que vai casar muito bem com o vinho, principalmente se for Bonarda ou Cabernet Sauvignon, porque para mim, harmonizar o Bonarda ou Cabernet Sauvignon com uma massa e molho vermelho com queijo fica maravilhoso. Ou se você tiver nos amigos, pode até fazer uma harmonização com um churrasco. Senhoras e senhores, eu espero que esse vídeo vocês tenham apreciado, que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre o Cordeiro com Pé de Lobo, para entender um pouquinho mais e melhor sobre a história desse vinho, a história aqui da região da Argentina sobre a produção de vinhos. E futuramente, né, vou produzir mais alguns vídeos, fazer mais conteúdo para vocês. E segue a gente no canal. Eu sou Antônio Sommelier, você está no canal Antoine.